Bayern de Munique. Bayern de Munique é conhecido por ter jogado Beckenbauer e Gerd Müller. Um foi artilheiro das Copas, né, por um certo tempo, depois foi superado pelo Ronaldo Nazário, que fez 15 gols. O Gerd Müller ele fez 10 gols em 1974 da Copa do Mundo do México, em 1970, né, quando ganhou o Brasil, do Pelé. E em 1974 a Alemanha ganhou o seu título e o Gerd Müller fez 4 gols. Então demorou bastante, hein, até o Ronaldo superar esse Gerd Müller, um grande jogador, um grande centroavante aí, um dos maiores goleadores do mundo, o Gerd Müller. E outro jogador também fabuloso foi o zagueiro Franz Beckenbauer, né? Franz Beckenbauer foi um jogador de talentoso aí. Depois ele foi jogar no Cosmos de Nova York, né? Foi jogar nos Estados Unidos. E aí o Bayern de Munique está entre o terceiro colocado entre os maiores clubes da. Também, lógico, eu vou discordar dessa colocação, né? Vou colocar aí realmente entre os 18 mesmo, né? Não tem como tirar o Bayern de Munique. O Bayern de Munique que ganhou o título, na época, ganhou o título mundial na época que foi mais conhecido, né? Naqueles anos 70, né? 70, quando ele ganhou aí o tricampeonato europeu e também ganhou o Mundial de 1976 contra, curioso, hein? O Cruzeiro de Belo Horizonte. Quem diria que o Cruzeiro de Belo Horizonte ia chegar na final aí, Interclubes, né? Ele não tinha ganho o título brasileiro, ele só foi ganhar. Ele ganhou em tinha. Ah, não, ele tinha, né? A memória tá fugida aqui. Ele tinha ganho sim o título brasileiro em cima do Santos em 66, Taça Brasil. E ele tinha chegado ali, né, 10 anos depois, na final. Ele chegou na final contra o Internacional no Brasileiro e acabou perdendo, né? Aquele gol do zagueiro, famoso gol do Elias Figueiredo, né? Aquele chileno fez o gol e o Internacional foi campeão brasileiro. E tá aí o Cruzeiro disputando a final contra o Bayern de Munique. O Bayern que conseguiu o resultado, né? Conseguiu lá resultado na neve e acabou sendo campeão mundial. O campeonato mundial solitário, né? Que depois o Bayern ele não conseguiu repetir todo o século XX, né? Os jogadores foram embora, os grandes jogadores do Bayern acabaram saindo e o Bayern acabou enfraquecendo e foi chegar no outro Mundial só no século XXI. É o primeiro ano do século XXI, só em 2001. Mas aqui nós estamos falando do século XX, né? A produção dos clubes do século XX. Ganhou muitos títulos na Alemanha, né? Hoje é o maior campeão da Alemanha, o Bayern de Munique. Revelou outros jogadores aí famosos aí em Copa do Mundo, a maioria deles aí. A Alemanha não conseguiu ganhar nos anos 80, depois de ter ganho nos anos 70, nos anos 80 chegou a duas finais, né? E perdeu para a Itália, de Paulo Rossi, em 82, Copa da Espanha, depois perdeu no México, né? Voltando de novo no México, né? O México fazia a segunda Copa do Mundo, fez lá em 70 e 86, e a Alemanha chegou na final, inclusive com uniforme verde, né? É curioso, a Alemanha jogando de verde contra a Argentina de Maradona em 86. Aí a Argentina ganhou. Falando um pouquinho aqui do colecionismo da camisa, né? As camisas, e faz aí parte também da coleção. E o destaque do recorde, né? Os recordes, os clubes recordistas aí da história do futebol. O Bayern de Munique. O quarto time, o quarto time é o Barcelona, da Catalunha, na Espanha. Curiosamente, o Barcelona não foi campeão mundial no século XX. Os rivais foram, né? O Atlético de Madrid, os rivais de Madrid, o Atlético de Madrid e o Real foram campeões mundiais. Não faltou tentativa, né?
grande jogo aí do São Paulino vai lembrar, né? O Barcelona acabou fazendo o primeiro gol com o Stoichkov, o búlgaro, o melhor jogador da Romênia não, da Bulgária em todos os tempos, inclusive artilheiro, né? Artilheiro da Copa de 94 que o Brasil ganhou. O grande momento aí do Barcelona foi nesse ano aí que perdeu para o São Paulo, né? Eles ganharam o gol daquele zagueiro holandês Koeman, ganharam da Sampdoria a Europa, né? Por um destaque na Europa dos anos 90. Pio Cruyff como treinador, Guardiola jogando, tinha Stoichkov, Laudrup. Então era um grande time, esse time do Barcelona, de, e rivalizando sempre com o time. A questão do melhor do século, quarto colocado, é que lá jogaram vários jogadores internacionais, né, no Campeonato Espanhol. Vou lembrar que eu não sou da época do Cruyff, eu sou da época do Romário, né? Mas eu posso pegar no almanaque aí das enciclopédias que lá jogaram. O próprio Cruyff foi técnico, jogou no Barcelona, né? Ou você tem o Figo, você tem o Ronaldo Nazário, você tem o Romário, o Rivaldo, vários jogadores aí, o Ronaldinho Gaúcho, como não esquecer do Ronaldinho Gaúcho, jogador mais acrobático da história do futebol, né? E vazava até com o Pelé, o Ronaldinho Gaúcho. Hein? Muitos falam que ele foi o segundo melhor jogador aí, que é muito melhor que até que o Maradona, o Ronaldinho Gaúcho, hein? Rivaliza, hein? Rivaliza, hein? Uma briga boa aí desses jogadores acrobáticos, Maradona, Pelé, Ronaldinho Gaúcho aí. O que aproxima um pouquinho dele é o Neymar, né? E o Barcelona lembrar aquela fase também do campeonato espanhol, né? Os grandes títulos espanhóis, as Copas também, né? Ganha pelo Barcelona. O Barcelona é um dos grandes times da história do futebol, não poderia ficar aí fora dos 18. A colocação, quarto melhor time, também é duvidosa, né? Tem times melhores aí, que até o Santos do Pelé foi melhor aí, porque primeiro não vai colocar na quarta posição um time que não foi campeão mundial. Muito pouca gente sabe disso, né? Que o Barcelona, né, no século XXI, com o Messi está começando no século XX, lá no final do século XX, e aí no século XXI também ganhou bastante, rivalizou com o Real Madrid nos mundiais, mas no século XX foi pobre, né, em títulos. Chegou bem na Europa, mas foi pobre em títulos, não ganhou, né, zero, 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 que nem o Palmeiras, zero mundial. Time de Cruyff, time de Romário jogou, Maradona jogou por lá, e Barcelona, bem conhecida aí, da Copa dos Campeões da Europa. Mas não tinha, lembrar aquele gol daquele holandês Koeman, vocês vão ver aí no vídeo. Também não esquecer, os gols, né, os momentos das equipes estão no final do vídeo, né? Vocês podem acompanhar no final do vídeo. E também o e-book, né? Sempre nos comentários deixo o e-book falando sobre esse vídeo, né? Esses times de futebol, o tema é futebol, o tema é colecionismo e as camisas, e também tem e-book, né? Se o assunto não for muito complicado, sempre tem um e-book lá nos comentários, você pode ver gratuitamente. Né? Também é outro aprendizado em vídeo e aprendizado em livro, totalmente de graça, né? Por voluntário aqui no YouTube. Então, falei do Barcelona, o quarto colocado desses 18 da FIFA, melhores clubes do mundo. E esse vídeo, eu não anunciei, vai para clubes do mundo.